Muy buenas tardes, Muito boa tarde, damas y jóvenes, damas e jovens, todas jóvenes, todas jovens que van rumbo a la juventud eterna, que vão rumo à juventude a eterna, la cual ya han entrado en el campo a qual espiritual, já entraram no campo espiritual pronto, e em breve en la forma física también, na forma física também, en donde onde serán jóvenes para toda. serão jovens para toda a eternidade. Es una bendición grande trabajar, É uma bênção grande trabalhar na obra do Senhor, pues hay trabajo pois há trabalho para todos los creyentes en para Cristo, todos os crentes em Cristo, desde los niños y niñas, desde jovencitos y os jovencitas, meninos e meninas, jovenzinhos e jovenzinhas, adultos y adultas, e adultas, y también para los ancianos. e também para os anciãos. O sea que no hay Ou seja, que não há limitaciones en limitações quanto poder a trabajar quem en la obra del Señor. pode trabalhar na obra do Senhor. Todos Todos han recibido la capacidad receberam a capacidade da parte de Deus para unos dar para fruto a uns dar fruto a 100 por um, que é o que todos desejam, otros al outros 60 por uno, si no pueden a dar 60 por um, se não podem dar a 100 por um, e outros a 30 por um. O sea que colocó solamente Ou seja, que colocou somente 3 grupos, o 100% ou 100%, o ou un poco más de la mitad, pouco mais da metade, o ou 30 por uno. 30 por um, Menos de eso pues no debe dar ningún menos disso, creyente en pois Cristo. não deve dar nenhum crente em Cristo. E não vai dar menos porque algo sempre estará fazendo En Cristo. todo crente em Cristo. Estamos viviendo en el tiempo más E estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. en el tiempo de mayor No reconocimiento tempo de maior conhecimento do programa divino correspondente ao nosso tempo e de conhecimento divino do programa de Deus que ele realizou ou tem realizado desde o tempo dos apóstolos para o nosso tempo e desde o tempo de Jesus também, conociendo quién conhecendo fue quem foi, é y ser eternamente Jesucristo, e será eternamente Jesus Cristo. el mismo Dios É o mesmo Deus que se vistió de un cuerpo de que carne, se vestiu de um corpo de carne humana chamado Jesus, cuerpo que el mismo Dios corpo por medio de que su espíritu, o próprio Deus, por meio do seu Espírito, criou no ventre de Maria. o sea Ou seja, que nuestro Salvador no es que cualquier nosso Salvador não é qualquer pessoa, é o mesmo Deus, el cual para o qual, para actuar la obra de redención efetuar a obra de redenção, tuvo que venir a ser teve que como nosotros, vir a ser como nós, una persona con un cuerpo físico, uma pessoa com um corpo físico, tuvo que crear para o qual ele teve que criá-lo la Virgen María. no ventre da Virgem Maria. María es la mujer más bienaventurada porque fue E a Virgem Maria é a mulher mais bem-aventurada porque foi mujer que dio a luz a primeira mulher que deu à luz um por menino divino. por criação divina. Y no E ha habido otra ni habrá otra. não houve outra nem haverá outra. Forma en que Essa era a forma em que Eva tenía que traer Eva tinha que trazer los hijos os filhos y por consiguiente, e, consequentemente, ¿quién hubiera sido el primer hijo? quem teria sido o primeiro filho? El cuerpo de Jesús. O corpo de Jesus. Para Dios estar habitando Para Deus estar habitando em forma humana con Adán y Eva com Adão e Eva en la tierra na terra y e venir vir la descendencia divina por a descendência divina por meio de Cristo nosso Salvador. en palabras más claras, Em palavras mais claras, venido allá teríamos vindo lá
no jardim do Éden, nós já estaríamos aqui vivendo em corpos glorificados, corpos imortais. Mas não se preocupem, somente foi um atraso de uns 6.000 anos, ao redor de 6.000 anos, e isso nem se nota na eternidade. É um ponto tão pequeno de tempo, mas que cada crente em Cristo, em cada tempo, o esteve aproveitando e tem experimentado o que é viver em um corpo físico, mortal, temporário, que foi a herança que Adão nos deixou, mas não vamos estar contra Adão, graças que Adão nos deixou. Mas o segundo Adão nos trouxe à vida eterna, e o programa de Deus da vinda dos seus filhos com vida eterna continuou em frente. Portanto, em frente, trabalhando no programa divino, conscientes de quem é Jesus Cristo, nosso Salvador. É Emmanuel, Deus conosco, o qual, depois de realizar sua obra de redenção na cruz do Calvário, disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele esteve de era em era, de etapa em etapa, velado e revelado no mensageiro de cada era no meio da sua igreja. Portanto, esteve velado e revelado em sua igreja, através do mensageiro e, consequentemente, em sua igreja, onde se manifestou, se revelou e deu a conhecer sua palavra correspondente ao tempo em que ele se revelou. E, se assim o fez em eras passadas, como tem que fazer em nosso tempo? Da mesma forma. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até o fim do mundo. Vejam o que diz o reverendo William Branham na página 80 e 81 do Livro das Eras. Diz Jesus, seus mensageiros e suas igrejas. O que tem as 7 estrelas em sua destra, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Diz essas coisas. Apocalipse 2, versículo 1. Este é aquele de quem foi dito: este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Aí está Ele. Aí está Ele, o único Senhor, Deus Todo-Poderoso. E fora dele, não há outro. Ali está o Salvador. A salvação pertence a Jeová. Jonas, capítulo 2, versículo 10. Andando no meio das igrejas através das 7 eras. O que ele foi na primeira era, o será em todas as eras. Para todo crente, ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que ele fez uma vez, ainda está fazendo e o continuará fazendo. Agora, você perceberá que Jesus anda só no meio de suas igrejas. Não há mais ninguém com ele. Nem
pode fazê-lo porque ele operou sozinho sua salvação e, tendo-a comprado com o seu próprio sangue, ele a possui. Ele é seu Senhor e Mestre. Ela dá a ele toda a glória, ou seja, a sua igreja. E essa glória, ele não a compartilhará com outro. Com ele não há nenhum Papa, nem Bispo, nem Maria, a mãe do seu corpo terrestre. Não está com ele. E quanto a ele, não se trata do caso de que alguém que fala e depois se vira para um lado, para um pai, porque ele é o pai. Também não vira ao outro lado para dar ordens a um espírito, porque ele é Deus, Espírito eterno, e é sua vida que está fluindo e pulsando na igreja, dando vida, e sem ele não haveria vida. A salvação é do Senhor. Isto nos obriga a ler outro lugar muito importante. No mesmo livro das Eras, páginas 168 e 169, nos diz: assim que a mensagem é transmitida a todos, mas mesmo que é transmitida para todos os que estão ao alcance da mensagem, tal mensagem é recebida individualmente só por um certo grupo qualificado e, de certa maneira, cada indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Vimos aí a forma em que o Espírito está falando à sua igreja em cada era. É o Espírito Santo em e através do mensageiro de cada etapa ao qual lhe é dada a revelação divina para essa era, e ele a transmite ao povo ungido com o Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo velado em um corpo, chamado o mensageiro de cada era, falando à sua igreja, dando a revelação divina correspondente a cada tempo. Essa é a voz do Espírito Santo, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação, nem estão recebendo sua própria revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Ou seja, que cada pessoa não pode dizer: não, eu não necessito esperar a que o mensageiro da minha era receba a revelação. Não pode dizer: eu vou sozinho diante de Deus para buscar essa revelação. Não pode fazê-lo nessa forma. Se trata de fazê-lo, o inimigo vai enganá-lo, vai enchê-lo de falsas revelações
a ele e aos que o seguem. se va a convertir E vai se converter em um Datã, Coré ou Abirão. Agora, no pienso usted não pense você siendo el caso que isso, sendo o sea muy caso, extraño, seja muito estranho, que Pablo estableció esta porque norma Paulo estabeleceu essa norma sob a mão de Deus. Solo Pablo tenía la revelación Somente Paulo tinha a revelação completa para seu dia. Como foi probado al confrontar comprovado ao se confrontar com os outros apóstolos, mataron que Pablo quem era aceitaram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios para esse dia. también note por la Também indicación de la note pela vindicação da palavra Pablo quiso ir que a quando Paulo quis ir à Ásia, Deus o deteve porque as ovelhas, seus filhos, en Macedonia. estavam na Macedônia. La gente de Macedonia E eles, as pessoas da Macedônia, ouviriam o que o Espírito tinha que dizer Pablo, mientras por Paulo, enquanto que as pessoas da Ásia oiría. não ouviriam. En cada tiempo Em cada tempo, al mensajero les revelado ao mensageiro donde tiene que lhe é revelado o território que tem que ir com a mensagem, porque é o lugar onde estará ovejas de la as ovelhas do Senhor tiempo. para esse tempo. Para la brevedad de la iglesia, Para a sétima era da igreja, para edad, assim como para cada era, houve um território la edad, onde nasceria a era, onde Deus teria o mensageiro e a mensagem para esse tempo, e daí se estenderia a outras nações. que Dios nos ayude Que Deus nos ajude para entender para entender territorio território y mensaje e mensagem y las demás cosas e as demais coisas corresponden a nuestro tiempo, que correspondem ao nosso tempo. porque tiene que haber Porque tem que haver um território tiempo para o nosso tempo, donde el Espíritu onde o Espírito que hable fale a su iglesia à sua igreja la gran voz de trompeta, com a grande voz de trombeta ou trombeta final, cosas que deben todas as coisas que devem acontecer neste tempo final. E nos prepare ser transformados y para ser transformados e levados com Cristo à ceia bodas del das bodas do Cordeiro. En cada edad tenemos Em cada era, temos exatamente a mesma norma. Por isso é que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em certo lugar. E depois daquele mensageiro, a luz se difunde por meio do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas desde então, todos aqueles que saem nem sempre compreendem quão necessário é dizer somente o que o mensageiro disse. Recorde, Paulo advertiu as pessoas que dissessem somente o que ele disse. Que saiu de vós a palavra de Deus? Ou somente a voz chegou? Se alguém, ao seu parecer, é profeta ou espiritual, reconheça o que vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 36 ao 37. Diz, acrescentam aqui ou tiram lá, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura e o avivamento morre. Para que o avivamento do tempo em que a pessoa vive, onde Deus envia um mensageiro e onde haverá um povo que o receberá, para que o avivamento da parte de Deus não morra. Não se pode nem acrescentar nem tirar ao que o Espírito estará falando ao povo nesse tempo. Essa é a mensagem, a palavra de Deus por meio do seu Espírito para a sua igreja, para esse tempo. E isso é o que Deus trará à vida
nesse tempo, que hará e o que fará que se cumpra o que está prometido para esse tempo. que ese mensaje Portanto, nessa mensagem estará falando está prometido o que de parte de Dios está prometido da parte de Deus para esse tempo. y eso E isso fe dará fé de personas às pessoas, por el oír porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e o ouvir essa palavra das coisas que estão prometidas fe dará fé para creer y recibir crer e receber materialización a materialização prometido do que está prometido pueblo. para o seu povo para esse tempo. Cuán cuidado debemos de ter al oír una sola voz. Quanto cuidado devemos ter em ouvir uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz, a voz La voz de Dios. a qual é a voz de Deus. Paulo lhes advertiu que dissesse somente o que ele disse, como também o fez Pedro. Hizo Como também Pedro. o fez Pedro. Advirtió Ele lhes advertiu que nem ele, Paulo, que ni aun el Pablo podía cambiar una que sola palabra. nem ele, Paulo, podia mudar uma só palavra do que tinha dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus Medio de por meio sus mensajeros. dos seus mensageiros. Luego decir lo que les E depois dizer para la iglesia. o que lhes foi dado a eles para a igreja, as igrejas. Ustedes hayan Oxalá que vocês empezado a tenham entenderlo. começado a entender. Y ahora aquí hay otro lugar muy E agora aqui há outro lugar muito importante no podemos pasar por que não podemos passar despercebido. página 227. Página 227. Dice el que tiene oído, Diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. al que venciere, Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. A mensagem a cada era individual tem um incentivo para o crente, animando a ser um vencedor e assim ser recompensado pelo Senhor. Recordem que são os vencedores os que recebem a recompensa, os que são coroados em competições, os que são recompensados quando se oferece um prêmio para o vencedor. Em cada era, o Espírito está prometendo maná escondido e um nome, ou nessa era. E recordem que o que é prometido aos crentes da primeira era, depois isso continua para todos os crentes das demais eras, porque já foi prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa era. E, portanto, essa mesma promessa continua para os crentes das demais eras. Ou seja, que os que vêm na segunda era recebem o que lhes é prometido para essa era, mais o que tinha sido prometido à primeira era. Pense você em tudo o que foi prometido para as outras eras, mais o que é prometido para o nosso tempo. Ou seja, que para nós é tudo o que foi prometido para nós, mais o que tinha sido prometido para as demais eras.
Agora, sendo que cada um dessas mensagens é dirigida ao anjo, recorde que a mensagem para a igreja é dirigida ao anjo. O anjo a recebe e é dada essa revelação e entendimento, e ele depois, pelo mesmo Espírito Santo que lhe a deu, que está nele, fala ao povo, e o povo também a recebe. Mesmo que o mensageiro sempre fica com uma parte, porque recorde, quem reparte bem, lhe corresponde a melhor parte. Mas o importante é que a quem corresponde repartir, que é o mensageiro de cada era, pois estará com o grupo de sua era. E então saberemos o que ele não quis compartilhar, porque era para ele, mas o dará a conhecer em algum momento. Agora, sendo que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo, mensageiro humano, ou seja, dirigida ao anjo, mensageiro humano, sua porção é uma grande responsabilidade, como também um privilégio maravilhoso. A estes homens, Deus faz promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos, estando sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois, se lembre de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial, a promessa de apresentar a Jesus às pessoas da noiva do seu dia. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Assim será com cada mensageiro que permaneceu fiel à palavra da sua hora e da sua era. Assim será no último dia, ou seja, em nosso tempo também. Será a mesma recompensa especial que foi dada a São Paulo. Ou seja, que a cada mensageiro, assim como São Paulo corresponde a apresentar Cristo à noiva do seu dia, da sua era, assim corresponde a cada mensageiro apresentar o grupo da sua era. E agora, a página 265. Recordem que a estrela da manhã é Cristo. É o Espírito Santo. E lhe darei a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, versículo 16. E a primeira parte que lemos corresponde a Apocalipse 2, versículo 28. Até que o dia clareie e a estrela da manhã resplandeça em vossos corações. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã.
El Espíritu está haciendo una promesa O Espírito está fazendo uma promessa aos escolhidos de los das eras do obscurantismo en relación a sí mismo, com relação a si mesmo luego a las edades e por depois às eras por vir. venir. Como ya hemos mencionado, Como já mencionamos, se identifica Jesus se identifica com o mensageiro cada edad. de cada era. Ellos reciben de él, Eles recebem dele, ou seja, os mensageiros, eles recebem dele a revelação da palavra para cada edad. para cada era. Esta revelación de la palabra Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus los coloca en unión. e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Estos mensajeros Estes mensageiros são chamados estrelas, brillan con una porque brilham com uma luz emprestada ou reflejada, refletida la luz à luz del Hijo Jesús. do Filho Jesus. Recuerde que Jesús dijo, Recordem que Jesus disse também que Ele é a luz do mundo. Em Apocalipse 22, se dice 16 diz que él es la estrella que Ele é a estrela resplandecente da manhã. Também são chamados estrelas porque brilham com uma luz emprestada na noite. Assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. Ou seja, que Cristo, o Espírito Santo, a estrela resplandecente da manhã, o qual é o Verbo, a palavra, o Espírito Santo, quando se vela em carne humana no mensageiro de cada era, através desse mensageiro, resplandece e ilumina o caminho aos escolhidos de Deus de cada tempo, que também são estrelas. Recordem que a promessa a Abraão foi que sua descendência seria como as estrelas do céu. E quando em Jó nos fala das estrelas, nos fala dos filhos de Deus. Vimos como Deus, por meio do seu Espírito, através do reverendo William Branham, nos diz como Jesus Cristo realizaria seu programa de redenção e como estaria no meio da sua igreja, velado, ou seja, dentro de um véu de carne, e revelado através desse véu de carne que seria o mensageiro de cada era, onde estaria Cristo em Espírito Santo, falando à sua igreja. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é isso. O Espírito falando à sua igreja por meio do mensageiro de cada era. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É importante entender todo este mecanismo divino que nos mostra como é a forma de Deus se revelar ao seu povo. Tem que se velar primeiro em um véu de carne. Por exemplo, quando foi libertar Israel conforme ao que estava prometido em Gênesis capítulo 15, versículos 12 ao 19, teve que aparecer a Moisés e se velar em Moisés e, através de Moisés, se manifestar, se revelar a Israel e realizar todo o programa correspondente àquele tempo. Moisés não fez milagres. Moisés não falou ao povo hebreu. Foi o Espírito Santo, através de Moisés, quem falou e quem atuou. Como dizia Jesus, eu não faço nada de mim mesmo. O Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Na mesma forma.
E por isso é a palavra de Deus o que Moisés trouxe ao povo, e o que Jesus trouxe ao povo, e o que cada mensageiro trouxe ao povo. Cada mensageiro do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, os profetas, ou cada mensageiro do Novo Pacto, os apóstolos e os mensageiros correspondentes a cada tempo, e assim será em nosso tempo também. Portanto, em frente, damas das diferentes idades, servindo a Cristo, assim como aquelas mulheres santas seguiram e serviram a Cristo naqueles dias. E estão nas páginas da história da primeira vinda de Cristo e também nas páginas da história dos apóstolos e dos diferentes mensageiros das diferentes eras ou etapas da igreja. Foi para mim uma bênção e um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, compartilhando com vocês estes momentos. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos use grandemente em sua obra neste tempo final. Continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E já, quando estaremos nos vendo de novo? Sábado, amanhã não é com todos. Assim que estaremos informando, dando a conhecer as coisas que estaremos fazendo nesses dias, desfrutando com vocês estes dias maravilhosos que Deus nos deu para ter companheirismo espiritual ao redor da palavra do Senhor, a palavra do Senhor prometida para este tempo final. Deixo com vocês novamente ao missionário Miguel Bermudes Marim para continuar.